Olá, bem-vindos, né? Esse é o debate da sessão competitiva Baiana 1. Estamos aqui com os realizadores, os diretores dos filmes que são exibidos nessa mostra, que faz parte da 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, festival que acontece esse ano entre 1º e 8 de dezembro, de forma híbrida. Teremos sessões tanto online como presenciais. E vamos agora conversar com Jamile Kasumba, do curta Um Transe de 10 milésimos de segundo, Lucas de Jesus, do curta Quantos Mais, Hamilton Borges dos Santos e Luiz Carlos de Alencar, do longa Genocídio e Movimentos, e estamos aguardando aí a chegada de Andréa Beatriz, que pode também comparecer para conversar com a gente sobre o longa, ela também assina a direção do longa, né? A proposta aqui é uma conversa mesmo, então fiquem à vontade para comentar os filmes dos outros, para colocar questões. Vou dar um início, né? Geralmente peço um pouco para os curtas falarem primeiro, e depois a gente passa para o longa. Antes eu tenho que lembrar os patrocinadores. O Panorama ele tem um patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda e do Fundo de Cultura da Bahia, e também do Instituto Flávia Abubaqui. Eu achei a sessão extremamente potente, muito forte mesmo, ela coloca muitas questões, faz pensar, né, faz a gente sentir uma revolta também, uma vontade de ação muito grande. Eu acho isso muito poderoso, né? Eu acho que o cinema ele deve sim nos movimentar, né? Nos fazer sair dessa letargia, dessa impotência, né? E a gente pensar que caminhos possíveis. De alguma maneira temos que falar sobre esses temas urgentes da sociedade, temos que falar sobre coisas tão importantes e absurdas e não naturalizar essas coisas, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que os filmes têm uma busca muito interessante de encontrar linguagens. Podemos falar sobre esses temas e outros, como questões mais íntimas, pessoais, de memória, de herança ancestral, também de diversas formas. Tem uma pesquisa de linguagem que eu acho muito interessante, que atravessa especialmente o filme da Jamile, né? E também eu acho que o Hamilton e o Luiz trazem isso no longa através da colaboração com outro artista, né? O Gilvan, se não me engano, que trabalha também essas questões do genocídio do povo negro a partir da performance, do corpo, de como transmutar tudo isso. Gustavo Mello, desculpe. E, bom, eu queria, na verdade, conhecer mais, no caso da Jamile, que você falasse um pouco, Jamile, da sua pesquisa. Eu vejo esse filme também como um processo, não como um filme isolado, mas me parece muito como um filme que faz parte de uma pesquisa, de um processo, de uma vivência, de uma investigação contínua no seu processo artístico, como realizadora, como diretora, como criadora, né? Eu achei extremamente interessante as camadas, né, que o filme tem, sonoras, visuais, de textura, né, de movimento. Ele tem um embalo assim muito, é como se fosse ao mesmo tempo que ele é forte, ele também tem uma suavidade, né? É como se ele tivesse também um calento, uma brisa, sabe? Aquela brisa ali da ponte, né, entre São Félix e Cachoeira. Então achei muito prazeroso e muito potente o filme. E queria conhecer, saber, ancorar ele um pouco mais na sua experiência artística, no seu lugar, né, de realizadora, do que te inquieta, do que você busca, das suas investigações. Passo a palavra para a Jamile e depois a gente segue com o Lucas e com o pessoal. Olá, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui com vocês, por compartilhar com esses outros realizadores esse momento, esse espaço. Gostaria de reforçar a importância do festival, né? Para além do lugar da exposição, da distribuição dos filmes, mas de poder promover, né, esses encontros que estão para além da imagem, mas está nas narrativas, né? Enfim.
Bom, Um Transe de 10 Milésimos de Segundos é um filme que nasce a partir de uma provocação, feito pelas meninas da dentro da coletiva, né? A gente fez um projeto no início do ano e foi uma exposição. E aí ela nos propôs, né, a mim e a Safira Moreira e Chay Andrade, né, que realizaram outros trabalhos, provocaram a gente, né, quais são as memórias que a gente está construindo no agora, né, e por isso o acervo imediato. Destituir um pouco a ideia da memória a partir de um lugar do passado, mas justamente isso, né, de entender de que forma a gente tem movido o presente, né. Também tentando sair, trazendo esses nomes, mas também tentando sair de um lugar linear, né, da perspectiva de tempo. E esse filme, ele nasce a partir de um desenho, né, sou artista visual, quando eu fiz esse filme, a primeira vez que eu chamei o filme de filme foi quando eu comecei a inscrever em festivais, porque até então não estava muito no lugar, não chamava assim de filme, né, e nem também tinha pensado nessas possibilidades, porque, enfim, como eu falei, eu sou artista visual e trabalho com a performance, trabalho com a imagem, porque sou atriz também, estou ali fazendo os meus gráficos e a partir disso, né, a partir de um desenho, aquele desenho que aparece na minha cabeça veio de um papel, né, e é um filme que ele vai, a partir das suas camadas, né, eu trabalho ali com esses recortes, recortar a imagem, né, porque o meu trabalho, ele parte do lugar em que eu refilmo o que foi filmado, a partir da tela do celular, então, pensando nesse lugar da opacidade, pensando no lugar de recortar e, inclusive, de escolher as minhas narrativas, né? O filme se desenha um pouco a partir daí. É um filme que, basicamente, ele vai pensar sobre o meu processo de destituição de eu mesma, no sentido do lugar do ser, né? Que é formado a partir de uma ideia, de uma perspectiva social, política, para que eu seja eu mesma, né? Tipo, para que eu exista. Então é como se eu desse espaço, como se eu começasse mesmo um lugar, uma tentativa, né? O meu trabalho ele parte dessa tentativa de me destituir do que eu sou formada enquanto um ser, uma sujeita, né, social, e começando a me redesenhar, né, a partir desses territórios que eu venho criando, que eu tenho chamado de ritual recital performático, que é onde abrigam os meus trabalhos. Eu chamo esse filme de ritual recital performático. Então, a partir daquilo, né, o filme é feito na ponte, em algum momento dentro do rio também, mas sempre a partir de um lugar de suspensão, né? A ponte, quando eu faço dentro do rio também, em cima da pedra, assim, né? Então é como se o tempo todo ele tivesse um lugar de suspensão e conexão ali entre os tempos. E que é ali com minha avó também, né? No início do filme, é ela que faz ela que canta. Foi um repente que ela fez, eu estava no momento de experimentação corporal, no quintal da minha casa, e aí ela inventou aquela música na hora, eu gravei na mesma hora que ela cantou, e aí foi ali também que o filme também começou a se desenhar, assim, né? Sobre como e quando e de que forma, né? O que para existir eu preciso, de fato, né? Já que eu estou falando desse lugar de me destituir e me restituir, o que me restitui, né? O que seriam esses territórios, esses espaços? E aí, a partir disso, explorando o lugar dessas linguagens, né? Sonoras, imagéticas, das escolhas, né? Estéticas para estar presente. Enfim, acho que a gente pode ir falando um pouco mais. Não sei se eu me alonguei um pouco ou se eu também respondi a pergunta, mas acho que o filme ele parte um pouco desse lugar. Achei super rico te ouvir pensando, né, essa escolha mesmo como é simbólica, né, a escolha dessa ponte como um lugar de ligação entre gerações também, né? Você começa o filme com sua avó e você depois vai criando esse elo, né? Que eu acho que para a gente se conhecer, a gente tem que saber de onde a gente veio. Eu realmente acredito nisso. E é muito bonito. E aí, Lucas,
de Jesus, com o curta Quantos Mais. Parabéns, super potente seu curta, Lucas. E um trabalho de ator, né? Eu conhecia já o trabalho do Heraldo, de Jesus, e achei muito... achei que você exige, né, uma sustentação cênica ali, com um diálogo longo, com um, sem corte praticamente, né, e falando de coisas super sérias, super importantes, né, colocando duas posições no mundo a respeito dessa questão de ser negro, de como isso, né, tem que ser encarado. E eu imagino que talvez você tenha, a partir de muitas vivências, de conhecer, né, outras pessoas, de ter essas conversas no cotidiano, e como você foi trazendo isso para o filme. Claro que o desfecho do filme sempre nos abala, né, no sentido de que a gente não gostaria que esse ciclo se repetisse, mesmo que os caminhos que sejam percorridos pelas pessoas, pelos personagens, seja justamente para sair desse lugar de exclusão mesmo, de estar ali tão vulnerável, né, uma violência. E, bom, te ouvir, né, e eu achei que o filme ecoou de uma maneira muito poderosa no longa. Pensei, assim, da forma que é uma coisa que me toca muito e que o filme Genocídio em Movimento traz, que é um pouco a dor, né? Apesar dela não se constituir como uma personagem que a gente se aproxima nos curta, eu não pude pensar na mãe, não pude deixar de pensar na mãe que vê um filho crescer, estudar, se formar. Isso é extremamente gratificante, né? Eu tenho um filho de 6 anos e cada estágio da vida dele é uma vitória, é uma alegria. Você vê um filho percorrer todo um trajeto incrível e esse trajeto, essa trajetória ser interrompida de uma maneira tão cruel, né? E eu pensei muito nas mães, que eu sei que o Reaja é um grupo que apoia muito, que está muito atento a essa dor, dessa perda, né? Enfim, mas queria te ouvir como você vai elaborando essa proposta, como você pensa esse trabalho com os atores também, importante falar do seu processo criativo, né? E conta pra gente. Tá. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo, né, ao 17º Panorama, a toda a equipe, e agradecer os convidados que estão aqui junto comigo nessa mesa por cada produção, né, que são filmes realmente muito potentes. Falar um pouco sobre Quantos Mais. Cara, vem de um lugar muito... Eu diria que talvez surgiu de um lugar muito intimista meu, de perceber também essa necessidade de querer falar sobre essa gama de violência que a gente sofre, né, diariamente. A ideia do filme ele surge em 2020 mesmo. No início do ano de 2020 eu passei por um processo de adoecimento e aí fiquei quase 2 meses parados dentro de casa e logo no finalzinho de eu me curar, a pandemia chegou. E aí eu estava morando no Rio de Janeiro e aí eu retornei para a casa de minha mãe, né? Por conta desse período de pandemia, eu retornei para a casa de minha mãe. E aí foi logo também quando começou a eclodir, né, a máxima do Black Lives Matter, né, com as diversas atrocidades que vinham acontecendo na comunidade negra. E aí foi batendo em mim uma inquietação de querer colocar dentro do meu fazer artístico esse grito, né? Como que eu expurgo isso de alguma forma? Eu quero colocar isso para fora. E o filme, na verdade, ele é feito em cima... Todas as histórias, todas aquelas contações são verídicas, né? Então são fatos reais que aconteceram, que eu só juntei e fiz um compilado, e aí peguei uma dessas histórias, que é o caso do João, né? Que é esse universitário que... em sua trajetória real, na verdade, ela não acontece dessa maneira, né? Não é um universitário que vai pegar um diploma, mas é um universitário que está numa festa de formatura dentro de um campus de uma universidade que a polícia é chamada em decorrência de um roubo e, enfim, ele acaba... essa pessoa que está dentro de uma festa de formatura,
ela acaba sendo morta por engano, né? E aí, enfim, todas as histórias que estão contidas no filme são histórias verídicas. E aí eu peguei essa inquietação de querer falar sobre e comecei a escrever. E aí eu falei, cara, eu preciso agora tirar isso do papel, né? E aí primeiro tinha surgido uma possibilidade para mim ir para o México fazer uma especialização em cinema, na Arte 7. E eu falei, cara, ou eu faço esse filme antes de ir, ou eu faço esse filme lá. E aí eu conheci o Heraldo de Deus, na verdade a gente já tinha feito um trabalho antes. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, Heraldo, eu tô com um roteiro aqui, quero fazer um filme antes de ir para o México, né, para encerrar essa trajetória aqui, que eu iria para fora do país, quero fazer esse filme aqui para a gente poder ir. Aí ele comentou que tinha um coletivo, já trabalhava com um coletivo, com algumas pessoas por aqui, e que toparia fazer esse filme junto, né? E aí, então, na verdade, eu cheguei com o roteiro e ele já tinha esse coletivo formado de pessoas que trabalham com eles, que é da Ouriçado Produções, da Sujeito Filmes, né? E a gente fez, né? E aí surgiu o que surgiu. Na verdade, o filme tinha outro final. Na hora que a equipe pegou o roteiro para ler, também sentiu essa coisa, né? Esse peso de tipo, poxa, mas vai terminar dessa forma? Como assim e tal? Mas a gente foi compreendendo de que era necessário, né? Porque hoje o filme, na verdade, ele não se torna, para mim, para grande parte da equipe, ele é mais que um filme, ele é um grito de manifesto, né? Que é esse despertar exatamente de tipo, é complicado, mas é uma história que se repete, que sempre acontece todos os dias, e aí como a gente dialoga isso na arte, como que a gente tenta dar esse start, abrir essa mentalidade das pessoas que também estão assistindo, né? E aí surgiu dessa forma, assim. E sobre o processo de construção dele, eu queria que, na verdade, ele parecesse ao máximo com documentário, né? E como um recorte da vida real, né? Exatamente, né? E aí eu pensei em um filme não com muitos cortes, talvez um olhar que esteja ali do lado de fora, só observando. Aquela cena inicial que hoje no filme tem 4 minutos, ela na gravação e no roteiro, ela tem 7 minutos. E aí foi um processo de, como são coisas verídicas que acontecem com todo mundo, que a gente está cansado de saber que isso existe, o elenco, tanto o Heraldo quanto o Wesley, eu dei essa liberdade para eles e falei, cara, para mim é mais importante que seja transparecido só essa verdade aqui, de que esse personagem vai estar lutando por uma coisa, esse personagem vai estar querendo diminuir as lutas da causa, e vocês brinquem, velho. Então foi um momento deles lerem, assim, os dois conseguiram essa super conexão, assim, são excelentes atores, assim, eles conseguiram fazer essa conexão, e na verdade eu dei essa liberdade para eles. Eu falei, é só importante que tenha talvez essa pontuação, e aí vocês brinquem com isso e vamos fazer, até porque a gente tinha pouco tempo para construir, para fazer, porque a gente fez no período de pandemia, no final do ano, a gravação aconteceu em dezembro, né, mas a gente terminou, aí montagem tudo a gente finalizou nesse ano, em maio, eu finalizei tudo certinho, com CPB e tudo, mas foi esse procedimento, assim, também, de deixar eles muito à vontade, porque a gente está falando de uma coisa que acontece todo dia e a gente está cansado de saber, né? E aí o filme terminaria de uma outra forma, assim, a trajetória é aquela, mas teria um outro final que seria com o personagem do Heraldo Miguel, que sempre faz essa negativa, ele se despertando para a causa, né? E aí eu assistia, eu falei, cara, eu acho que não é isso, eu acho que foi a parte que mais demorou para ficar pronta, né, para bater o corte final. E aí eu fui experimentando alguns finais, e eu falei, não, acho que é isso. Aí na hora que terminou daquela maneira com a ligação, eu falei, eu acho que tem, porque aí eu senti essa necessidade de falar assim, é um manifesto, é um grito que a gente está cansado de dar, que a gente quer dar, e que eu acho que para mim completou essa angústia que eu queria também jogar para a tela, de toda essa camada de notícia que a gente recebe todos os dias,
sobre essas violências e essas atrocidades que acontecem com a população negra, né? E aí fica no ar essa pergunta, né? Quantos mais terão que morrer para você perceber que eles estão nos matando, né? Eu acho que é um pouquinho sobre isso. E é interessante que quase sempre a gente tem a matéria, né? A gente, como espectador, assim, sociedade, a gente recebe a matéria, mas a gente não conhece o que foi interrompido, né? Então é como se o filme pudesse nos dar muita humanidade a essas matérias que quase sempre chegam de uma maneira fria, quando não enviesadas, falando de morte de pessoas inocentes, suspeito de coisas assim, né? Que sempre violentam mais a família e violentam ainda mais a memória dessa pessoa. E é muito interessante também você acompanhar o quantos sonhos, né, aquele rapaz tinha, quantos desejos e quanta vontade, quanta gana, quanta vida, de fato, isso acaba sendo muito revoltante mesmo, né? E é isso que acontece diariamente, né? Assim, quantas vidas e quantos sonhos são interrompidos, né? Exatamente para provocar essa questão, assim, né? Você cria essa apatia com esse personagem que tá ali, você começa a torcer para ele, cara, que o moleque vai transformar o mundo, e acontece isso, né? E aí é essa provocação, assim, por isso que é esse grito, assim, né? Quantos sonhos interrompidos, quanta potência, quanta gente com potencial de contribuição para mudar o mundo que está na frente, que está na garra, está lutando para transformar as coisas minimamente que seja com seus próximos aqui, e tem essa bala perdida, e tem esse tiro cravado, e tem essa vida interrompida, né? E tem esses sonhos apagados, né? Eu acho que é exatamente sobre isso. Por isso que eu falo que foi um grito que estava entalado na boca de todo mundo que estava ali acompanhando o processo. Foi um filme que foi feito integralmente por cerca de 98% da equipe totalmente preta. Isso eu sempre faço questão de frisar também, porque eu queria que fosse isso, que a gente sentisse essa necessidade de fazer isso da forma o que é pessoas pretas contando essas histórias que realmente sempre são nos atravessadas, e eu acho que cada um que estava na equipe, principalmente do elenco, assim, conseguiu transparecer isso, né? Então vira um grito coletivo de todo mundo. Bacana, Lucas. É engraçado que sua pergunta, quantos mais, ecoa no filme do Hamilton, do Luiz, da Andréia, que chegou agora. Bem-vinda, Andréia. Que bom que você pôde chegar. Porque lá a gente tem números que são assim, né? Ele nos diz quantas pessoas, quantas em tanto tempo, que comprova mesmo que o que acontece hoje no Brasil é um genocídio, né? Não é como diferencia bem em determinado momento a Hamilton, ele fala, não é, extermínio é o agora, mas se você junta, o que a gente tem é um genocídio, o que tem acontecido todos esses anos. E é urgente, né? Eu acho que todos os espaços têm que ser abertos para a gente falar. E aqui eu quero, claro, ouvi-los, dizer que esse filme, O Genocídio, o movimento é extremamente importante, forte, impactante, necessário, sabe? Eu entendo que ele é um filme de um processo muito longo, de várias ações que envolvem o Reaja, né? De 2008, se não me engano, e desde 2008, então você sente isso, esse momento, essa luta contínua, incansável, que atravessa todo o filme, e essas repetições, quantos mais, né? Aconteceu uma vez e a gente vai ver depois em outro bairro, em outra comunidade, e, enfim, é brutal, é extremamente aguerrido o filme, né? Ele é claro nas suas intenções, no seu grito, e quero ouvi-los como foi juntar, né, revisitar toda essa luta de tantos anos, como foi essa parceria entre vocês, né? Eu sei que o Hamilton e a Andréia estão à frente do Reaja, o Luiz está ligado ao Coro de Rato, Luiz, não é isso? Essa parceria, essa união de vocês. Acho interessante também como vocês trazem as lutas através de várias possibilidades, seja também a performance, o corpo, o protesto direto na rua, uma ação direta, né? E dizer que é isso. Esse é um assunto que a gente também tem que fazer ecoar de diversas formas, a partir de várias linguagens. A arte é um caminho também
Eu sei que a Andréia, o Hamilton, tem uma poesia na abertura e no encerramento do filme que eu acho muito potente, aquele texto, né? Tem uma busca também, assim, de que é como se a gente vai lutar, é duro, é cruel, mas não vamos perder a arte, a poesia, a vida, a potência, né? Que a gente também, de alguma maneira, o filme cultua isso para mim, né? Traz essas duas frentes assim, unidas e se comunicando fortemente. Quero ouvi-los sobre isso. Passo a palavra, vocês começam e vamos ouvi-los. Eu poderia fazer a introdução, gente, ou o André quer falar primeiro? Fica à vontade, professor. Não é não, doutora? O André caiu. Caiu, tá vendo? É o peso. Vou fazer só a introdução, viu, gente? Não é por importância, não. É só para passar a bola para quem vai conduzir para o gol. O projeto começa numa pesquisa muito doida, feita em 2006, 2007, sobre o grupo de extermínio. Aí, quando eu vou para a Bahia, que eu sou baiano, moro no Rio... Vocês me ouvem? Agora. Sim, doutora. Tá ouvindo, Luiz? Tá ouvindo também? Sim, estou ouvindo bem. Peço desculpas. A ligação está um pouco... A conexão está um pouco cortada, né? Eu estou aqui numa unidade prisional onde eu atuo. Quero saudar todas as pessoas. Eu não vou poder continuar muito tempo, mas eu quero começar falando o Casubá, Maria, Lucas, parceiros, companheiros Luiz Carlos Alencar e Hamilton Borges, parabenizar o Panorama por essa história, né, de fortalecer o cinema, de chamar a atenção das pessoas e dizer a importância para nós da Reaja de participar desse importante evento, trazendo um pouco dessa história que seguramente Hamilton e Luiz vão poder falar melhor. Eu só queria dizer que, ainda que haja, entre aspas, esse recorte, a gente está falando de séculos de luta, né? Séculos de luta negra, e nós somos herdeiros e herdeiras de uma trajetória muito... Então, o que a gente construiu e o itinerário que a gente escolheu, que ele é muito amplo, ele é muito longo, ele permite essa abordagem, essa reflexão. Então, sem dúvida, é um processo que envolve muita dor, muito sofrimento, mas também muito amor preto. E é disso também que trata o filme, de contar um pouco dessa história, como que a gente vem fazendo esse itinerário há vários séculos. Então, eu vou ter que voltar para o atendimento daqui a pouco aqui. Um grande abraço. Valeu, doutora. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Então, a partir do que a doutora Andréia falou, o filme inicia com essa pesquisa meio precária que foi feita em 2006, sei lá, 2007, e aí, quando eu vou para a Bahia, um belo dia encontro a Reaja, e não só tomo o tento da limitação do processo que eu estava tentando abordar, o grupo de extermínio, né, uma coisa absolutamente limitada diante de uma questão muito mais complexa e profunda, como também é questionado o meu próprio processo de criação, de construção desse filme. Então, o filme deixa de ser um projeto de Luiz investigando o grupo de extermínio e passa a ser uma outra coisa a partir do conceito de genocídio e de todas as construções, enfim, de tudo que veio a ser tumultuado e reconstituído na narrativa a partir da Reaja e das ações da Reaja. Inclusive, vale a pena dizer que a primeira parte do filme, aparentemente distinta da segunda, mas não, ela é muito influenciada pela Reaja, porque é o encontro dos conceitos e das atuações da Reaja com as pesquisas que estavam sendo feitas pelo Gustavo Mello. Então, também há um atravessamento ali, no primeiro momento, né, desse trabalho anterior, mas, sobretudo, a potência que carrega o filme
e a atuação entre nós, que certamente não é um processo convencional de autoria, né, se dá muito em função para com, né, ao lado, e empurrado, e atravessado, e tumultuado, e reconstruído, e destruído, e levantado novamente pelas ações da Reaja, né? Inclusive, tem partes do filme que são partes das construções dos encontros da Reaja, que você pode encontrar como peças autônomas das sessões de comunicação da Reaja, por exemplo, né? Então, eu vou passar essa bola para Milton, a gente vai discutindo no processo aqui, mas queria dizer que muito bom, obrigado, né, por essa estreia do filme se dar nesse importante evento, e muito bacana vocês também estarem resistindo aí nesse processo, nessa construção de uma permanência de um cinema, de uma mostra, desse espaço tão caro para a gente que faz cinema independente, cinema de guerrilha, cinema político nesse país, tá bom? Parabéns aí pela resistência de vocês também. Obrigada, Luiz, muito obrigada. Estamos juntos aí. Hamilton, Bom, quero te ouvir. Joia. Bom dia às pessoas aqui, Marília, Lucas, Jamile, Luiz, André, que saiu aqui agora. Eu queria agradecer, assim, de verdade mesmo, ao Panorama, né, 17º Panorama, agradecer pela participação, agradecer pelo apoio que é dado, um tipo de parceria que nós temos, quer dizer, o Panorama, né, quer dizer, Marília, o pessoal, de algum modo também participam desse filme, né, eu acho que tem uma reunião nossa que foi gravada, que a gente fez essa reunião lá no cinema, no Glauber Rocha, eu salvo engano, não sei se entrou, aí eu estou perdido agora, mas existe uma parceria já histórica, existe um alinhamento já histórico, então eu fiquei muito feliz a possibilidade da gente estrear na Bahia e da gente estrear nesse festival, que inclusive me inaugurou, eu acho que no último festival eu fui parte do corpo de jurados, eu fico brincando com o povo, que eu entendo muito de cinema, porque eu já fui júri de festival, então não bole comigo. Bom, diante dessa brincadeira, né, essa história desse filme, ela tem vários contornos, ela tem uma história que ela se imbrica por vários lados. A primeira é uma história pessoal mesmo, né, quer dizer, esse encontro com o Luiz foi um encontro cheio de desconfiança, foi um encontro cheio de dureza, porque nós estávamos numa fase dentro da Reaja, que é uma fase necessária de dureza, porque a gente estava enfrentando uma enormidade de um Estado que olha para a gente, olha para as pessoas pretas, como se nós fôssemos destituídos de humanidade, como se a nossa humanidade não tivesse valor. Então, quando o Luiz chegou para falar com a gente já estava cansado de dizer para pesquisadores, para intelectuais, para curiosos, que a gente não tinha nada para falar, que a gente não estava disposto a ensinar ninguém a nada, que a gente estava fazendo uma luta franca. Mas a própria postura de Luiz, né, quer dizer, as coisas que nós trocamos, nós consideramos o Luiz um membro efetivo da Reaja. Isso não tem dúvida para a gente. Isso não é constrangimento, isso é um membro que tem acompanhado a gente desde então e que tem construído com a gente uma série de ações, né, e de reflexões sobre a nossa própria prática, uma vez que nós estávamos ali no meio do furacão. E aí, quer dizer, esse próprio conceito, que de um lado é uma generosidade, né, da pessoa que domina a técnica, que tem acesso aos equipamentos, tem uma generosidade, mas de um lado é o que o cinema deve entender, quer dizer, que todos nós estamos realizando ali, quer dizer, nós não estamos fazendo a verdade, mas nós somos a verdade que vai sendo constituída e congelada naquele equipamento, né? Quer dizer, e o que é que permitiu isso? Permitiu registrar uma história que, se não fosse
A gente da Reaja tem um negócio que é o seguinte: nós precisamos contar a nossa própria história, porque invariavelmente, quando as pessoas contam a história da Reaja, ou quando contam a história de movimentos radicais, elas distorcem essa história. Elas distorcem, elas não falam tudo. Elas não falam tudo o que está acontecendo. Nós estávamos enfrentando, naquele momento, além de força policial, de prisões, de perseguições a nós, a gente estava enterrando gente. Nós abrimos as portas do IML para como é que chama? O Instituto de Tanatologia, abrimos as portas do IML para que ele tivesse um tipo de relação com aquelas mães que todo final de semana ia reconhecer que seu filho, que tivesse mais uma experiência menos dolorosa, né? Quer dizer, vamos debater lá dentro do IML. A gente estava enterrando pessoas. E, enquanto isso, a gente estava sendo duramente criticados e criticadas por pessoas, inclusive negras, que tinham uma relação com o governo, que trabalhavam nesses institutos de governo, que trabalhavam nessas instituições, né? Essas pessoas criticavam a gente, dizendo que a gente estava importando uma coisa que era de fora. Vejam, até a moda do Vidas Negras Importam é uma coisa mais recente do que a gente. Nós estávamos, enquanto o pensamento que se tinha sobre os Estados Unidos em comparação com o Brasil era que no Brasil morriam 3 mil pessoas só em Salvador por ano, 3 mil pessoas por ano, e que em 30 anos nos Estados Unidos só morriam, vamos dizer ali, 100 pessoas. Essa era a ideia, pessoas pretas. Essa era a ideia que se passava. Nós internacionalizamos a luta preta sobre o genocídio. A gente dizia, batia de pé firme, não é extermínio. E por que a gente tinha que bater de pé firme? Porque o governo, que da época era um governo democrático e popular, um governo de esquerda, o governo dizia que se falasse em genocídio, a gente teria que falar em povo diferenciado, que era o povo negro, e teria que dar território a esse povo. Tinha documento de Aldo Rabelo falando isso, que era um equívoco falar em genocídio. Hoje as pessoas falam em genocídio em tudo quanto é lugar, nas salas de cinema, falam de genocídio na universidade, falam de genocídio nos projetos de governo, falam de genocídio em tudo quanto é lugar. E o dado importante desse filme é que ele não acaba. O material fundamental desse filme não acaba. Nós continuamos enfrentando os mesmos problemas. Então, o filme ele permite que você também faça uma escolha. Tome um lado, né? Tome um lado. Tem uma personagem do filme que eu não sei se todo mundo percebe essa personagem desse filme. São os mortos. Os mortos são os personagens principais. Os mortos, você vê que tem momentos que a gente está numa solidão com 2, 4 pessoas, tem momentos que a gente está com 5 mil pessoas nas ruas, mas ninguém conta os mortos. Nós contamos os mortos. Nós desafiamos o poder. Nós vamos para frente do poder e desafiamos. Nós dizemos na frente do quartel da Polícia Militar e nós resgatamos os malês que morreram ali naquele quartel, nós resgatamos Canudos, nós resgatamos Jeferina, nós chamamos esses mortos todos e dizemos ao comando da Polícia Militar. Nós dizemos também a General Labatu, que cometeu um grande genocídio e a gente sai comemorando no 2 de julho, Labatu. A gente diz assim, hoje vocês não vão matar ninguém. Hoje vocês não matam ninguém. Essa é uma perspectiva, do ponto de vista desse filme, que ela é caríssima e a gente deve envidar todos os esforços para que esse filme circule, para que esse filme tenha público, para que esse filme tenha a mesma... tenha o mesmo olhar que se teve sobre Marighella, que é justo que tenha, mas por que o filme Marighella, dirigido por uma pessoa branca, tem tanta notoriedade em um filme como esse, que fala dos ossos mesmo, que fala das entranhas, da desgraça a que estamos submetidos, ele vai ficar silenciado. Então a gente precisa evidenciar todos os esforços.
É o que eu tenho a falar sobre esse filme. Eu não posso falar sobre as outras matérias de edição, eu não posso falar sobre o tempo em que nós demoramos a fazer, e que nesse tempo em que nós demoramos a fazer, quer dizer, parece até que foi proposital, mas foi uma coisa... E aí depois eu vou falar do filme de Jamile, né? Parece que foi proposital, mas foi uma coisa que foi engendrado por esse terceiro personagem que a gente fala, que são os mortos, que é o fato de, tem uma dificuldade, aí Luiz está chegando em Salvador, no dia que Luiz chegava em Salvador, sempre que Luiz chegava em Salvador, ou que Lena chegava em Salvador, tinha um tipo de morte, que era um tipo de morte que parecia que estavam zombando da gente. Aí Luiz chega em Salvador, a polícia mata uma menina de 19 anos com um bebê no colo e dá um tiro na nuca dessa menina. A Luiz chega em Salvador, aí a gente diz, não dá para fazer reunião agora que a gente está indo no enterro lá na Cidade Baixa. Aí Luiz chega em Salvador, aí matam o segundo filho do artista... O segundo filho de Lázaro, que teve seu filho de 17 anos morto, que era um artista circense, fundamental. Então, tem uma coisa para nós, pessoas pretas, que carregam essa marca, que está para além dessa racionalidade europeia, dessa racionalidade que as pessoas operam. Nós estamos falando de uma outra coisa. E por isso que esses três filmes eles se conectam, né? Quer dizer, é como se o filme de Lucas estivesse dizendo para a gente tudo que a gente estava falando lá atrás. É como se esse menino, né, quer dizer, incorporasse nesse filme, esse morto incorporasse nesse filme e dissesse de uma necessidade e de uma exigência ética de seguir lutando, porque antes de nós, você pode verificar, isso é uma coisa verificável, antes de nós, da Reaja tomar as ruas e não se permitir morrer em silêncio, antes de nós, os meninos e as meninas pretas morriam sem sonho, sem história, sem um quarto, sem uma família, sem um povo que estava ali abraçando, sem falar das suas genialidades. Nós, da Reaja, que colocamos essa possibilidade de cada pessoa morta ter uma história e ser muito mais do que números nos relatórios das organizações dos direitos humanos dos brancos, né? Então, é isso. Bom, é muito forte te ouvir, Hamilton, sempre, muito importante. Eu sou uma admiradora, assim, do trabalho da luta, da guerra que vocês travam, né? E assim, para mim é o que me dá esperança, assim, sabe? É o que me realmente... E é isso que falou a Andrea, que eu gostaria de ecoar aqui novamente, porque isso está no filme também, né? Tem muita dor, tem muita dureza, tem muita coisa assim que machuca, mas tem muito amor, né? Tem isso que você falou, tem essa união das pessoas, de fato, vocês estão amparando muito a comunidade assim com esse trabalho, sabe? Porque é um desamparo total, né? O Estado que deveria zelar pelo proteger, que deveria, né, cuidar da sociedade de uma maneira indiscriminada, quando ele perpetra a violência, você se sente completamente desamparado, né? Então, eu acho que o Reaja entra como uma organização que realmente dá, que acolhe essa dor, que entende, que estende a mão, que dá visibilidade a esses números, que dá nome. Sempre foi muito emocionante em todas as poucas, mas eu estive presente em algumas reuniões do Reaja, de ouvir vocês sempre evocarem os nomes, né? E seguido da palavra presente, de dizer não esqueceremos, né? Na verdade, esses mortos estão com a gente, então é muito bonito isso você falar que eles estão ali, que vocês contam, né? E essa força, de alguma maneira, alimenta. Eu acho que é isso. Eu desejo, e da maneira que a gente pode, né, contribuir, exibindo esse filme. Eu acho que pensar outras exibições possíveis também, conte com a gente. E é isso, a luta é imensa, mas
ao fato de existir uma organização como Reaja hoje, então, com tanta coragem, com tanta independência na sua luta, realmente nos dá esperança, sabe? De futuros melhores e futuros possíveis. Mas eu vou também, por favor, fiquem à vontade para comentar, falar entre si também. Eu queria... Sim. Eu queria aproveitar que eu já estou... o filme de Jamile, não sei se é uma pergunta, viu, Jamile? Mas é uma... Quando eu vi, né, quer dizer, toda aquela performance, né, naquele ambiente, né, que é um ambiente que tem uma estrada de ferro, um ambiente que tem um rio, e tem aquele galo cantando, e é uma mulher que está ali. Quer dizer, a primeira coisa que eu pensei foi na própria cosmogonia iorubá, a cosmogonia que eu faço parte, e a cosmogonia, né, que não é religião, as pessoas não entendem isso, que nós não somos de uma religião, nós somos de uma cultura, que é a cultura iorubá, e ela, pré-colonial, ela é mais fantástica ainda. Aí eu me lembrei de uma coisa que é o seguinte, eu vendo o filme, talvez você não tenha pensado nisso, mas eu sou o público, né, que... O público é terrível, leu como quer, né, as coisas. Aí eu vejo, quer dizer, a própria figura de Olodumaré, que é uma energia sem gênero, as pessoas erram a ficar querendo imprimir gênero nas divindades africanas, sobretudo Yorubá. Olodumaré não é de um gênero nem de outro. Aliás, ele é de vários gêneros. Sobretudo, ele explode. E quando ele explode, o primeiro ser criado, né, junto com Exu, o primeiro ser criado e o ser mais poderoso, que ele dá o pássaro do conhecimento e do poder, é a mulher, Iba Odu. Ele dá força ao Iaodu, Iamapô, Iaeleie. Essa mulher, que ela que vai ter o poder de criar todas as coisas, ela que vai ter o poder da geração, da gestação. A terra, ela só surge da água porque ela permite. É Iaodu que faz de toda mulher, como você, como Marília, como André, que faz de toda mulher uma divindade que anda com a gente, porque vocês carregam o portal, né? O portal, que é a própria encruzilhada, o útero de vocês, né? A trompa de Falópio, salvo engano, que é o útero de vocês. Eu viajei, né? Mas será que é isso mesmo, Jamile? Ou tem alguma... Porque eu vi muito poder feminino naquilo ali, entendeu? Um poder feminino na encruzilhada que transforma. E aquele galo cantando, qual é o símbolo dele? Que é essa coisa da intertextualidade, os textos que estão circulando entre a gente como mágica, a gente nem sabe. Mas as Iais, as Iais, as grandes mães, o útero original, elas são testemunhas do banho que Olodumaré toma toda manhã, antes do mundo nascer. Elas são testemunhas. E como é que elas anunciam que o Olodumaré tomou banho? É com um galo cantando. Tem até um galo cantando aqui agora. Eu achei aquele galo maravilhoso, viu, Jamil? Muito obrigada, Milton, pela viagem, pelo mergulho aí nesse trabalho, assim. E você fez uma leitura de uma forma, né? Eu não pensei em Olodumaré, mas é um filme de fundação de mundo, de verdade. Você foi fundo, viu? Tipo assim, acho que ninguém nunca tinha feito uma leitura, inclusive as pessoas que eu trabalhei também, né, produzindo, assim, uma leitura dessa forma, né? Porque, de fato, ali forma-se até, de certo modo, um mito de origem, assim. Desde que eu fiz esse trabalho se chama Um Transe, né, de 10 milésimos de segundos, e eu estou num ciclo, né? A partir desse momento eu entrei em transe e até agora eu continuo em transe, porque eu realmente estou nesse processo de criação e de uma fundação de um mundo, assim. Esses gráficos que eu crio e que eu falei anteriormente, ele faz parte de um projeto, né, que eu tenho desenvolvido,
que é sobre a criação de um novo lugar onde eu possa criar o meu corpo, onde ele possa ser quem ele é, inclusive destituído dessas ideias sociais de gênero, de sexualidade, todas essas amarras, né, que colocam os nossos corpos, né? Eu acho que, inclusive, tem uma coisa muito bonita na relação que está estabelecida aqui entre a gente, que é sobre são sobre esses corpos, né, que são continuamente violados de diversas formas, né? A consequência mais dura é a morte, né? O final de tudo é a morte, mas as violências, elas continuam aí instituídas de formas, inclusive, autorizadas, institucionalizadas, né? Assim, e a minha ideia da criação desse novo espaço é para que eu possa criar um ar para mim, uma gravidade ao qual eu possa existir, para que eu possa, dali, formar outros corpos. É um lugar onde eu possa criar o meu próprio chão, minha própria terra, e que eu possa criar minha própria língua, né? Inclusive, nesse filme, tem uma parte, que é a parte que não é traduzida, que é uma língua que eu estou em processo de criação, que é a língua do meu próprio território. Então, você foi no cerne ali, porque é justamente isso, né? A criação de um espaço em que eu não precise viver com medo, onde eu não precise achar que eu vou ser morta a qualquer momento, que eu não precise entrar no mercado e que eu tenha que colocar a bolsa automaticamente para trás, ou que eu não possa nem pegar um objeto assim, sem que eu possa botar na cesta ou segurar só na mão, porque talvez eu leve aquilo, né? Assim, para quem está ali me vigiando, me olhando, inclusive que nos colocam na guarita, né? A institucionalização da violência, ela não está só numa instância em que o outro atinge a gente, mas ele faz com que nós mesmos sejamos esse corpo que tem a capacidade de fazer isso. Eu mesmo me vigio, eu mesmo tenho que me policiar, né? A gente se policia cotidianamente para não infligir, não ultrapassar limites, não ocupar espaços que não sejam nossos, ou para que nós nos sintamos desconfortáveis com as nossas presenças, né? Então, eu tenho que vigiar. Antes de sair de casa, eu preciso fazer uma série de coisas, pensamento. Eu preciso pegar a identidade e colocar na bolsa, sabe? Porque eu não posso sair sem a minha identidade, eu preciso estar identificada, né? Assim, porque a probabilidade de pedir minha identidade ao entrar em qualquer lugar é muito alta, né? Preciso me identificar, preciso dizer quem eu sou. Mas quem é que eu sou, né? Quem é essa? Quem é Jamile, né? Inscrita ali a partir de quem é minha mãe, quem é meu pai, onde foi que eu nasci, e etc, né? Assim, sou filha de quem? Enfim, de que território, né? Preciso sempre atualizar, tipo, você é da onde? Sempre me perguntam aqui, eu tô aqui em São Paulo, né? Já sofri uma série de violências estando aqui nesse período que eu tô, e sempre me perguntam, né, de onde eu sou, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Assim, então a criação desse novo espaço, dessa nova língua, desse novo território, ela tem justamente como foco que eu possa existir, inclusive, independentemente, no sentido assim, se minha mão quiser existir dentro desse espaço, sozinha, a minha mão vai existir. Se meu cabelo quiser circular sozinho pelos espaços, ele pode fazer isso, enfim. Acho que você trabalha justamente sobre esse lugar de fundação mesmo, assim. E por isso ele é suspenso, né? Porque é justamente um processo de criação, assim. E o galo que você falou, o galo, ele vem a partir de uma persistência, né? Inclusive, é o mesmo galo que canta o tempo inteiro, né? E que aparece essas outras vezes dentro do trabalho, assim, né? Que também tem uma relação sobre o lugar do temporal, né? O galo tem muito essa relação, inclusive na nossa memória assim, afetiva. O galo tem o lugar do tempo, né? Também tem o lugar do caminho, né? Esse lugar de Exu também, da encruzilhada. Então, ele foi aparecendo por ele mesmo, assim, né? Ele foi, se colocando. Não foi, a gente... Não, aqui precisa, sabe? Foi vindo, assim. E é um som que eu escutava, né, ali, porque dentro do meu trabalho eu também faço uma investigação a partir da sonoridade de cachoeira, que é muito... Cachoeira em São Félix, né?
a paisagem sonora de Cachoeira é muito específica, porque Cachoeira é um buraco, né, gente? Cachoeira é um buraco e pouco venta naquele buraco ali. Então, de que forma que esses sons ressoam dentro daquele buraco e de que forma é isso, né? Como se batesse na parede e voltasse, né? Porque como é assim, né? Tipo assim, é como se o tempo todo tivesse um cruzamento, assim, de sonoridades, assim. E é uma cidade que tem muito som mesmo, muito som. É muito carro de som, lá tem filarmônicas, as crianças aprendem muito cedo a tocar instrumentos musicais, são muitos... Enfim, a cultura musical em Cachoeira, ela tem uma especificidade muito grande, assim. E a forma com que ela ressoa dentro da própria cidade, ali, Cachoeira e São Félix, também acaba costurando isso, assim. Então, o som dentro da própria cidade sempre me chamou muita atenção, assim. Eu sou apaixonada por som também, e o som desse galo era algo que me acordava todos os dias, né? Que eu ouvia todos os dias, ou que me acompanhava em algumas madrugadas trabalhando. Então, é quase como que ele participasse o tempo inteiro do meu processo criativo. Então, do meu processo de fundação de mundo, assim, né? Da fundação desse próprio mundo, assim. Não quero também pensar nesse lugar como novo, porque não é novo, né? Você está aí para provar e a partir das suas lutas que eu só posso hoje sonhar em um espaço meu, porque você estava antes, né? Ali promovendo esses espaços, abrindo esses caminhos, né? Lutando mesmo, corpo ali colocando sua vida em xeque, né? Para que eu pudesse estar aqui. Que honra poder compartilhar esse espaço com vocês, assim, aqui, presentes, né? Tipo, no agora, sem ter que referenciar, mas bater papo, trocar, sabe? Assim, e isso faz parte dessa constituição desse espaço, né? Desse outro espaço, melhor dizendo, do que dizer novo, né? Desse outro espaço, assim. Mas maravilhoso, obrigada. Que linda fala, Jamile. É isso, gente, que bacana. Estou achando super bonito esse encontro também entre vocês, entre as obras, e como, de fato, ela faz sentido, né? Um para o outro. E acho que a gente está chegando a quase 1 hora. Vou deixar aqui um espaço para quem quiser falar mais alguma coisa, para a gente se despedindo. Eu já estou exibido mesmo, eu queria perguntar a Lucas. Sim, à vontade, Hamilton. Ô, Lucas, primeira coisa, eu quero saber se você é daqui da Bahia mesmo. É a primeira coisa, mas tem outra em relação ao filme. O garoto, né? Eu, pela minha própria trajetória e angústia, né? Eu fiquei muito angustiado com o filme, muito angustiado mesmo. Porque, de algum modo, eu ficava torcendo para que aquele menino tão lindo, sabe? Lindo, 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 e as coisas que ele falava, a forma como ele agia, assim, sabe? Você olha para um garoto preto desse, a primeira coisa que eu penso em dizer a ele, olha, não seja tão lindo, não seja tão fofo, vá fazer boxe, porque esse mundo é pesado, não dá para você ser fofo assim. A primeira coisa que vem na minha cabeça é isso, mas assim, você faz um filme em que você prepara esse garoto ele é super preparado, ele é super amoroso, ele tem uma família, ele tem uma história, sabe? Quer dizer, e toda essa história é a história que a gente tem vivido, entendeu? Ela acaba... E tem uma coisa ali no filme que você não vê o sangue, você não vê a violência, você vê apenas uma explosão e a tela preta, né? Quer dizer, de algum modo é assim que tem sido nossa vida, entende? E esses jovens que morrem, eles morrem nessa fase, que é a fase mais produtiva da vida. É a fase uma fase produtiva, uma fase que é importante para nós, enquanto povo, no futuro. Quando você vai arrancando essas pessoas... Porque também tem um detalhe, né? Você colocou uma cena de pessoas pretas de pele preta. Aquela mãe dele, entendeu? Com aquela pele preta. É como se nós... Porque se você for ver nos censos, nós assim estamos acabando.
Nós somos 7%, 6% do povo, quer dizer, e nós não estamos nem falando sobre nós não estamos nem nos representando. Aí eu queria que você refletisse um pouco sobre isso aí. Me desculpe, eu acho que eu me empolguei nesse debate de tão gostoso que ele está. Bom demais. Bom, começar falando um pouquinho de onde eu sou, né? Eu não sou da Bahia, eu não sou de Salvador, eu sou natural de São Mateus, Espírito Santo, que é norte do Espírito Santo aqui, quase com divisa com a Bahia, mas até então eu tenho 29 anos e nunca tinha vindo à Bahia antes disso, né? Porque eu saí de casa muito cedo também, eu saí de casa com 17 anos de idade para ir fazer faculdade de artes cênicas em Ouro Preto, Minas Gerais, né? E aí eu vim de uma base familiar que era muito rígida e muito conservadora, eu diria assim, principalmente por parte do meu pai, né? Então, como filho caçula, eu nunca tive essas liberdades também para poder sair, sempre quis vir à Bahia e nunca tinha conseguido vir, né? E aí foi esse processo, né? Foi esse processo de vir fazer o filme que me trouxe a Salvador, que me trouxe a essa cidade, que me trouxe para o meio dessa gente, para o meio dessa equipe, né? E sobre o filme, essa questão que você coloca, eu quero fazer primeiro um paralelo com o seu filme, de uma fala da Eunice Sagé, que ela me tocou e me marcou muito, né? Que ela fala sobre, além da herança ancestral, a gente tem essa herança cadavérica, né? E a gente trouxe isso novamente para o discurso, assim, né? Que existe esse personagem que é esse corpo, né? Que é esse cadáver que está ali presente o tempo inteiro no filme, e eu acho que ele faz esse atravessamento com o meu filme também, por isso que eu fiquei pensando muito sobre isso, essa herança cadavérica que a gente carrega, né? E é exatamente sobre isso, assim, né? Você fala desse jovem que está ali todo apaixonado, todo nesse sentido de ser bonzinho, de fazer essa luta. Eu acho que é um processo também eu acho que foi dentro de um processo para trazer essa relação também de proximidade com o público, mas para além disso também eu acho que está dentro de uma questão de que nós somos também, nós temos essa capacidade de amar, né? Que muitas vezes é sucumbida, que é tirada de nós, né? Que coloca em nós, corpos pretos, só essa animosidade, né? Mas a gente também tem essa capacidade de amar, de ter esse achego, de ter esse afeto, né? E aí eu tenho isso muito estabelecido na relação que ele tem com o Miguel, né? Que o João tem com o Miguel, né? Que é exatamente disso. O cara é contra, o cara é cabeça dura, tá tentando diminuir a luta dele, mas ao mesmo tempo é como se ele falasse bem assim, eu não posso perder esse irmão, né? E aí no discurso que ele fala, bem assim, eu falo, cara, você é muito cabeça dura, mas um dia você vai entender que tudo isso que eu tô falando vai fazer sentido, né? Ele tem essa capacidade de amar e de não deixar perder o irmão, né? Fala assim, não, ele tá comigo, é um processo que ele ainda vai descobrir, assim como tem no filme também o momento depois pós-performance, que eu esqueci o nome do rapaz que comenta, né? Que ele fala bem assim, cara, isso me remeteu à minha adolescência, em que quando eu ouvi um tiro, a gente saía na favela e falava assim, mataram mais um, e ele sai correndo para ver quem é isso, né? Ele tinha essa visão como a espetacularidade, né? De ver esses corpos, quem é, e ver o sangue, ver as pessoas chorando, e não compreender ainda esse processo de que são corpos pretos, são pessoas, são os irmãos, estão me matando e eu posso ser o próximo, né? E eu acho que dentro dessa relação do filme, o João tem essa perspectiva de já estar ciente de consciência de luta, e ele tem essa perspectiva e essa sabedoria de falar bem assim, por mais que esse cara tá me negando, tá diminuindo a minha luta, tá querendo, enfim, ele é um corpo, ele é um irmão, e eu preciso não desistir dele, né? Também. Eu acho que tá aí essa resistência de luta, né? Ao mesmo tempo em que ele é amoroso, eu acho que mais do que o amoroso nesse sentido está no comprometimento de não perder os irmãos, né? E se ele está nessa relação de estar com ele trabalhando ali junto, eu falo bem assim, é a minha oportunidade de pegar essa pessoa que talvez não entenda todas essas questões de luta e para poder transformar, né? Eu acho que é o que eu sinto que também é um pouco do nosso dilema, né? Porque às vezes a gente só costuma, talvez, a reprimir as pessoas que não vão de encontro aos nossos ideais.
E aí, às vezes, a gente não tem esse carinho, esse afeto de falar bem assim, poxa, é um dos nossos, e aí como que eu também tento, de certa forma, não perder esse irmão, né? Eu acho que tá dentro dessa relação. E o lance da mãe preta, que é uma empregada doméstica também a avó que já partiu, né, que ele foi criado pela avó. E aí eu pensei essa estrutura realmente dentro de uma estrutura do que a maioria de nós vivencia, né, enquanto estrutura familiar, né, que a gente tem, né. Às vezes a gente só não conhece o pai, não tem um pai, e é essa relação que está ali. Ele não tem essa relação com o pai, não sabe quem é o pai, foi criado com a mãe, que precisou ir para a casa da avó, né? Então eles vivem junto, ali é o ambiente da casa de vó, que a mãe mora, que trabalha, que batalha para fazer com que o filho cresça na vida, né? E o crescer na vida não no sentido de conquistar coisas, mas no sentido de ter essa consciência e de realmente perpassar toda essa violência que a gente vivencia, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco dessa construção, assim, né? De ter essa mãe preta mesmo, a avó pretona, de ter os corpos pretos ali, para falar que a gente luta, que a gente está diariamente batalhando e que a gente quer sobreviver, mais do que sobreviver, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Para além de sobreviver, a gente quer viver. Por que não, né? A gente quer ter uma vida digna, a gente quer ter uma vida plena, a gente não quer só sobreviver, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente só sobrevive. E a gente quer mais, a gente quer ter essa alegria, a gente quer ter essa leveza, e enfim, a gente constrói isso batalhando, né? Porque é um espaço que para nós ainda está renegado, né? Então a gente batalha diariamente para ter esse direito a viver plenamente e independente de corpos pretos ou não, né? Mas essa é a batalha que a gente faz, porque é exatamente isso, como vocês tratam no filme, né? Esse Estado que não é representativo para a gente, né? Para os corpos pretos, né? É um Estado, exatamente no filme, uma cidade onde que a maioria da população é preta, a gente tem nos principais órgãos que delegam a funcionalidade dessa cidade, pessoas que não representam esses corpos pretos que se constituem a maioria da cidade, né? Então, como que a gente também perpassa, faz essa luta para construir esse espaço, para construir essa oportunidade para que a gente viva plenamente também. Eu acho que é sobre tudo isso que também o filme quer tratar, né? Sobre como esses corpos pretos vivenciam plenamente numa cidade, né? Massa. Maravilha, Lucas. Muito bom, gente, ouvi-los todos. A gente está chegando ao final, assim, eu estou muito feliz com esse encontro de hoje, esse debate, essa conversa, essa troca. Muito feliz que o Panorama, né, tenha nos colocado juntos aqui para conversar, para ver esses filmes que dialogam de uma maneira tão potente. E, por fim, agradecer demais a presença de vocês, viu? E a gente segue aí juntos, tá bom? Se Luiz quiser falar alguma coisa, senão a gente encerra agora. Contempladíssimo. Maravilha, Luiz. Obrigada, gente. Gratidão, viu? Gratidão a vocês. E a gente se encontra, espero que no Cine Glauber, viu? Um beijo grande. Beijo, Marília. Tchau, Jamile, Lucas, tchau. Luiz. Boa exibição para vocês, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tô saindo. Tá bom.